Boa noite a todos, muito obrigado pela presença de todos. Boa noite aos internautas que nos escutam pelo Facebook da DJ. Meu nome é Gilberto, eu sou o atual presidente da DJ e é uma grande honra receber todos vocês aqui. Nossos convidados, sejam muito bem-vindos, venham sempre que quiserem. A DJ é uma casa de portas abertas para quem tem diabetes, para seus familiares, para os profissionais que trabalham na área de saúde com diabetes e para vocês que com certeza trabalharão junto com a gente pensando também nas pessoas que têm diabetes. Só para colocar isso para todos, a DJ é uma ONG de 38 anos de idade, muito bem estruturada, com trabalhos muito bonitos feitos até hoje e que há algum tempo começa a fazer um trabalho de advocacy muito bem feito, e nesse ano a gente começa com um bate-papo, com um debate político para que a gente possa ajudar e ser ajudado na questão política também. Mais uma vez, deixo todas as portas abertas. Espero que o trabalho de vocês hoje seja bem tranquilo, que a gente troque bastante informações e que nós tenhamos agora um período de bastante tranquilidade e muita informação. Agradeço também a presença da SBD, nossa parceira há muitos anos, que trabalham junto com a gente há muito tempo. E agora eu vou passar a palavra para o Bruno, que organizou, que deu início à organização desse evento, para que ele converse um pouquinho com vocês e dê início ao debate. Por favor, Bruno. Boa noite a todos, meu nome é Bruno Hellman, eu sou conselheiro da DJ Diabetes Brasil e é com uma grande satisfação que a DJ mais uma vez é pioneira numa ação trazendo a sociedade civil organizada para debater a temática do diabetes, para debater a saúde pública e a questão das doenças crônicas não transmissíveis. É importante enfatizar que os 35 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral receberam convite por meio dos seus escritórios estaduais. Foi feito um follow-up e encaminhamento para garantir que todos os partidos tiveram a mesma oportunidade e os 3 partidos aqui representados confirmaram. Então a gente fica muito feliz, muito obrigado, Juliana, Fábio, Caio. E, acima de tudo, a DJ é uma associação apartidária, mas não é por isso que devemos deixar de ser políticos. Nós somos políticos, nós somos engajados e nós lutamos por tempos melhores para a sociedade brasileira no que tange a saúde, em especial aos 14 milhões de brasileiros que convivem com diabetes, destes 50% não diagnosticados. Espero que o debate seja muito frutífero, respeitoso e que a gente possa sair daqui com propostas e um compromisso que, caso eleitos, cada um de vocês lute pela saúde pública, lute pelas doenças crônicas, lute pelas pessoas com diabetes. Muito obrigado. Luciana, é com você. Boa noite a todos. Eu sou Luciana Onken, sou jornalista de saúde há 20 anos, tenho diabetes há 15 e estou aqui na DJ Diabetes Brasil para mediar o primeiro debate com candidatos a deputado estadual e federal de São Paulo. Gostaria de pedir aos candidatos atenção às regras do debate. O debate, a DJ Diabetes Brasil, será dividido em blocos, em que abordaremos não só diabetes e as doenças crônicas não transmissíveis, como também o panorama da saúde pública no país e no estado. Para iniciar, eu gostaria de fazer uma breve apresentação do panorama da saúde pública no Brasil. O SUS completou 30 anos nesse 2018, apoiado em 3 pilares: universalidade, integralidade e equidade, deu acesso à saúde a toda a população. Nesses 30 anos, os 2 maiores problemas do SUS são financiamento e gestão. Investe-se muito pouco em saúde pública no Brasil. Pouco mais de R$ 1.000
por pessoa por ano, enquanto outros países com sistemas universais, como França, Canadá, Reino Unido e Suíça, investem de 6 a 8 vezes mais. Os gastos, em geral, são mal aplicados, e essa é uma percepção da população também. Segundo pesquisa Datafolha CFM, realizada em junho deste ano, 83% dos entrevistados acreditam que os recursos são mal administrados. E 62% afirmam que os gestores do SUS não são eficientes. Somos mais de 208 milhões de habitantes. 80% dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde. Apenas 20% têm saúde suplementar, acesso à saúde suplementar. Sendo que muitos dos que têm plano de saúde também utilizam o SUS, seja para farmácia popular, vacinação, retirada de insumos para diabetes e outras doenças crônicas, sem mencionar o saneamento básico, que está incluso na verba de saúde. Segundo a mesma pesquisa, 97% dos entrevistados admitiram ter usado o Sistema Único de Saúde nos últimos 2 anos. Tivemos um aumento da demanda por conta do envelhecimento da população, além de problemas sociais, como o desemprego, a violência, o crescimento do sedentarismo e da obesidade. Apesar de tudo isso, 77% dos entrevistados consideraram o atendimento do SUS como ótimo, bom e regular, e 88% querem que ele permaneça como está. As maiores queixas do sistema estão relacionadas ao acesso ao atendimento especializado, especializado e hospitalar, internações, UTIs e cirurgias. Mas sabemos que o investimento em atenção primária é escasso, e investir na atenção básica evitaria que as pessoas precisassem usar o setor secundário e terciário. O financiamento é um grande problema. No começo dos anos 2000, foi aprovada a Emenda Constitucional 29, que vincula recursos da União, Estados e municípios da área de saúde, a partir da Emenda 29, que foi regulamentada em 2012 pela Lei Complementar 141. Os municípios ficaram obrigados a investir no mínimo 15% da arrecadação de impostos em saúde, o governo 12% e a União o que foi investido no ano anterior, mais a variação do produto interno bruto. Mas nós sabemos que isso não trouxe grandes aportes para a saúde. Em 2016, tivemos a aprovação da Emenda Constitucional 95, que determina que ao longo dos próximos 20 anos, o orçamento seja ajustado somente com base na inflação, sem ajuste real de investimentos, o que para alguns setores é um enorme retrocesso, limitando ainda mais os recursos já tão escassos da educação e da saúde. Sabemos que algumas questões são de função do Executivo, mas queremos ouvir a opinião dos presentes sobre os temas expostos. Nós agradecemos os candidatos aqui presentes que aceitaram o convite para esse debate tão importante. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora nós vamos iniciar a apresentação dos candidatos com a ordem de sorteio que foi feito antes da transmissão. Boa noite, eu sou Juliana Valho. É a primeira vez que eu me candidato. E, na verdade, eu optei por isso, por ter um filho com diabetes tipo 1. Ele já tem diabetes há 11 anos, hoje ele tem 13. E em momento nenhum desses 11 anos, eu encontrei, nem no Executivo, nem no Legislativo, uma oferta de informação precisa das nossas questões. Nas associações, sim. E eu, com todo esse caminho e conhecendo mães e mães que não participam das associações, que não têm os alcances que nós todos temos hoje, enxergo que o poder público tem que informar, tem que educar, tem que estar em um outro patamar. A quantidade de informação, a propriedade da informação. Quando a gente fala nos especialistas do SUS, ainda que você consiga um especialista, eles não são todos os endócrinos treinados em diabetes. Não é todo mundo que entenda da forma que a gente precise, da forma que é necessário para o paciente, para os cuidadores, para os familiares, todo mundo que está em volta precisa ter uma concepção do diabetes muito diferente. E isso a gente só vai conseguir passar em campanhas de nível estadual. Uma coisa governamental que informe, ao mesmo tempo que tem que ser obrigatório uma reciclagem de todos esses profissionais. Quem se interessa pelo diabetes, se a gente consegue tirar do bolo todo, como a gente sabe que tem um problema, por exemplo, um paciente que chega diabético com um exame alterado e é encaminhado para o nefro,
ele vai para a fila junto com a pessoa que teve uma dor e pode ser que tenha uma pedra nos rins. Então a gente tem que ter um separo das doenças crônicas não transmissíveis, de um lado, para ter um tratamento contínuo, uma coisa mais rápida, para não chegar em complicações que também demandam muito dinheiro. Para cada R$1 gasto em prevenção, a gente economiza 100 da complicação. Então, na minha cabeça não entra como que a gente pode esperar para maltratar alguém, ao invés de levar a informação que vai ajudar todo o processo, desde o começo. E tive problemas em escolas que não aceitaram meu filho, ou aceitaram e falaram que não se responsabilizariam. Como assim? Uma criança com diabetes tipo 1, que eu consigo passar a informação. No olhar, a pessoa tem que ser treinada para ter um olhar atento. O professor ali, eu não preciso de um enfermeiro na enfermaria. Preciso que a pessoa olhe e reconheça alguma coisa. Eu estou falando do meu caso. E eu acho que eu posso contribuir muito como uma pessoa que vive a causa, estando dentro da política, para juntar esse elo. Bom, meu nome é Fábio Siqueira. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite a Juliana, Caio. Boa noite, presença da Gilberto e do Carlos, né? Cumprimento a todos os demais. A nossa luta, como a Juliana também, pela diabetes, foi por conta familiar. Eu tenho uma filha de hoje tem 8 anos, foi diagnosticada com diabetes com 3 anos e meio, e a partir desse momento nós começamos a conhecer esse mundo, que era um mundo totalmente desconhecido para nós, não é? Diabetes era só o diabetes do vovô e da vovó, e começou a abrir um novo caminho. E como eu trabalhava já na Assembleia Legislativa de São Paulo, como coordenador da Corregedoria Parlamentar, comecei a perceber que existiam poucas leis que atendiam as demandas dos pacientes com diabetes, ou das pessoas com diabetes, ou dos portadores, enfim, como se quiser chamar. E a partir desse momento começamos, através dos deputados que eram parceiros, fazer alguns projetos de lei para que todas essas pessoas, incluindo a minha filha, fossem atendidos. E essa luta é uma luta que não tem fim, nós só começamos, né? Começamos, outras pessoas começaram antes de nós, mas o importante, o máximo de pessoas que puderem entrar engajadas nisso, faz com que a sociedade civil seja atendida, faz com que as pessoas com diabetes também recebam a sua porção do Estado, porque nós estamos num Estado muito rico. É mentira quem diz que não tem dinheiro sim. É mentira quem diz que não tem recurso sim, e ele precisa ser bem administrado. Enquanto essa administração não acontece a contento, vai faltar insulina, vai faltar insumos e também medicamentos para outras patologias. Nós temos atendido pessoas que reclamam também de vários medicamentos que faltam no Estado, que faltam nos postos, e nós não podemos nos calar a isso. Então nós nos levantamos hoje na condição de candidatos a deputado estadual, deputado federal, porque nós entendemos que a política para nós não é a nossa vida, a política para nós não é uma profissão, mas é um propósito, e nós estamos nisso por conta dessa missão e desse propósito. Boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui hoje. Para quem não me conhece, eu sou advogado, tenho 36 anos e sou vereador aqui na capital. Eu fui eleito segundo suplente na coligação do PSDB em 2016 e tenho exercido o mandato porque, por ser a coligação do prefeito, tem outros vereadores que são secretários, então eu não tenho um mandato. Ficar na Câmara não depende de mim. Se o Bruno Covas refizer a organização, eu vou para a suplência novamente. Isso me motivou, após 1 ano e meio de experiência na Câmara, a querer ser candidato. Eu tinha a opção de ser candidato a estadual ou a federal. Eu escolhi federal pela minha formação. Eu acho que os temas que o Brasil vai ter que enfrentar, seja quem for o presidente da República, vão passar em Brasília. A gente vai ter que fazer 3 reformas prioritárias, que é da Previdência, tributária e política. Se não fizer essas 3, a gente vai ficar enxugando gelo. Não sei qual é o desenho ideal de reforma, a gente vai ter que fazê-las. Quem fala que não é demagogo e a gente vai ter que fazer. Dessa forma, para mim é sempre bom participar de debates com candidatos que também têm idealismo e que não estão já
contaminadas pelo sistema. Nosso sistema ele é ruim, ele não favorece a renovação e ele é feito para puxar a gente para o lado ruim. Financiamento de campanha errado, caixa 2, tudo que a gente já sabe. Então, o nosso sistema partidário político está doente e, dessa forma, toda oportunidade de debate que a gente tiver, a gente tem que aproveitar em um público qualificado, com transmissão online. Isso permite que pessoas que não podem estar aqui presencialmente participem. Eu acho que esse é o caminho para o Brasil, dialogar, trocar ideia e, na divergência, manter o respeito. Eu não sou especialista na área de saúde, mas tenho um grande interesse pela qualidade de vida das pessoas. E a questão da diabetes, vou só dar um exemplo aqui. A gente acabou de ter um refis lá em Brasília, aprovado inclusive pelo Bolsonaro e pelo Álvaro Dias, em que a gente pegou uma dívida de 63 bilhões de reais e deu perdão para esses devedores, empresários, e agora só 500 milhões vão ser pagos. Dentre os setores, está o setor de refrigerante. Eu pergunto para vocês, o que o refrigerante traz de benefício para as pessoas? Nada. Então é criminoso você perdoar a dívida de indústria de refrigerante. Mesmo o sem açúcar faz mal. Então a questão de educação alimentar tem que estar na pauta da política, e não está. Então essa eu acho que é a contribuição que a gente está, de trocar ideias, quem manja mais de um assunto do que o outro, fazer a ponte, porque você não faz nada sozinho. Então eu estou aqui muito feliz, é um prazer estar com vocês e espero aprender e contribuir também. Primeira pergunta: como manter um sistema universal, integral e com equidade, com financiamento tão limitado e mal administrado? Como o Caio disse, fazer de forma inteligente, administrar da maneira certa o dinheiro e modernizar e colocar tecnologia, porque enquanto a gente ficar amarrado a tudo que está atrás, que sai caro, não vai funcionar. A judicialização, por exemplo, que a gente precisa para ter um tratamento moderno, o custo dela é 50% maior do que se o que a gente necessita já tivesse incorporado no SUS. Tem que ser mais inteligente. O recursos humanos usado para a especialidade já está lá dentro. Você tem que passar a informação, você tem que levar o conhecimento. Eu realmente acredito que com uma administração correta e inteligente, porque não adianta ser correta só de não roubar, tem que ser inteligente, vai funcionar de outra forma, onde vai dar para a gente ter todo um tratamento, todo um pré-tratamento, um tratamento de consequência muito mais efetivo do que tem hoje, tanto nas doenças crônicas, que é o que eu mais tenho estudado, como em qualquer outra situação. Não sejamos inocentes, né? Esse sistema favorece quem gosta de usufruir dele dessa forma. Quanto mais desorganizado, mais dinheiro vai ser subtraído. Quanto mais desorganização, mais esse sistema continua. Por isso que a primeira coisa que nós devemos pensar é em renovação política. Precisamos renovar pessoas que não estão na política ou pessoas que já estão, mas que têm desenvolvido um bom trabalho, mas que entrem e façam a diferença, porque senão o sistema, ele é esse, como o Caio disse, o sistema nos puxa para o lado errado, puxa as pessoas para esse lado. Precisamos melhorar essa questão. Depois disso, colocar pessoas honestas e pessoas que têm condições de fazer esse trabalho a contento, fazer esse trabalho junto com médicos, junto com pessoas da saúde, pessoas que entendem aquilo que está sendo feito. Nada se resolve do jeito que está. A primeira coisa é a renovação. Precisamos renovar, colocar pessoas que têm essa mentalidade. E complementando, eu acho que a gente tem que ter um poder legislativo que fiscaliza. Fiscalizar. Pensem em vocês, a gente tem aí 90... Quantos estaduais são? 94. 94 deputados estaduais. 55 vereadores em São Paulo, e cada cidade tem seus vereadores. E 70 deputados federais. Se cada um fizesse o papel de fiscalizar, vai ver se a OS está cumprindo o que está no edital, vai ver se a ata de compras de insumos daquela unidade básica está na média. Hoje está tudo digitalizado, afinal de contas tem um sistema lá que você consegue ver a média 10 anos para trás, a média dentro do estado, comparar. Então a gente tem que fazer esse papel de fiscalização. E fazer fiscalização, como é que você vai fazer se você não tem equipe? Então assim, essa pergunta, como deixar um SUS integral, o discurso é fácil. Saúde pública de qualidade para todos, educação para todos, tudo para todos. E de onde vem? Como se mantém? Nosso sistema tributário é regressivo, então hoje quem ganha pouco paga mais tributo proporcionalmente do que quem ganha mais. Então a gente vive no país da injustiça.
para mudar isso, a gente tem que enxergar o que é prioridade. Eu não sou médico, mas pelo que eu percebo, o médico hoje, o enfermeiro, ele tem uma função muito de ensinar o básico para a população. A população vai se consultar para tirar dúvida, não sabe nem o que fazer. Então, a gente gasta muita energia com coisas que não deveriam estar no custo da saúde. Então, eu acho que a gente tem que começar a esclarecer essa população, garantir o conceito de alimentação correta, garantir que, já que tem que ir para a escola, que a escola garanta o ciclo alimentar e básico que a criança não tem em casa. Enfim, e prevenção. É prevenção, porque você remediar vai custar mais caro. E, enfim, eu bato nessa tecla, fiscalização, gente. O Tribunal de Contas tem gente preparada. Se os deputados estaduais e federais fizerem sua parte, a mudança pode ser muito grande. Certo. Vamos à segunda pergunta. Qual a opinião de vocês sobre as deduções e incentivos fiscais à saúde privada por meio da restituição do imposto de renda em gastos, né, com planos de saúde, consultas médicas e incentivos ao setor filantrópico e farmacêutico? Uau! Eu não sou contra a dedução, de jeito nenhum, mas eu acho que o que a gente tem que ser aplicado da maneira correta. Eles têm toda a razão. Não dá para esperar só quem pode ter um convênio ou a empresa que pode pagar o convênio para seus funcionários, que só essas pessoas sejam atendidas. O final do SUS é o integral. A lei do SUS é muito bonita, muito perfeita. O que falta para a gente é uma força política, força de vontade política, de vontade pessoal de quem está fazendo tudo isso para dar certo. Eu não vejo como empecilho a dedução de imposto, pelo contrário, eu acho que devia ter mais, mas como subsídio de organizações não governamentais, a gente devia ter mais incentivo para quem quer deduzir imposto de renda, colocar nas organizações não governamentais, no terceiro setor, para ter um retorno também em prol da população. Pensando que nós estamos num país onde 80% da população usa o SUS, então só a minoria que tem acesso a planos de saúde, tem acesso a um tratamento, não vou dizer adequado, mas um tratamento um pouco melhor do que o SUS, porque o plano de saúde também hoje não está contento. Eu acho que não tem ninguém que está satisfeito com o seu plano de saúde, com o seu atendimento. É importante o tema para quem depende de quem está ouvindo. Eu quero falar com esses 80% que não tem atendimento no SUS. Não desprezo os 20% que precisam também do plano de saúde, mas nós devemos olhar pela regra e não pela exceção. Isenção, precisa ser dada isenção, imunidade tributária para algumas coisas, mas o Código Tributário Nacional é muito claro, né? A isenção está elencada no Código Tributário Nacional e todas as isenções e tributações estão elencadas lá. Eu acho que não pode fugir do que já está elencado lá. Acho que a gente tem que fazer uma revisão da política de liberação de planos de saúde privado. Tem que ter fiscalização, tem plano que é charlatão, cobra dinheiro, não entrega nada de serviço, não paga os médicos, não faz os investimentos que deveriam ser feitos. E eu tendo a ser sempre mais liberal e achar que a gente tem que cobrar menos impostos. E dessa forma, quem ganha menos tem que pagar menos impostos. Hoje a gente tem muita gente na faixa abaixo de R$4.000 aí de renda familiar pagando plano de saúde e pagando imposto de renda e tem dificuldade no desconto. A gente tem que rever a tabela do imposto de renda, a gente tem que descontar, tem que poder deduzir quem gasta com saúde, com odontologia, só que se a pessoa também usa o SUS, aí a gente tem que ver essa conta. Também a gente vai ficar dando bondade aqui, a conta não fecha. Mas a gente tem que ter um critério, tem que estimular. Se você paga um plano de saúde e você quer deduzir, se você utilizar o SUS, essa dedução tem uma trava aí para não deixar um custo que vai ter que vir de algum lugar. A gente tem que rever. A gente tem que rever mesmo, porque da forma como está, as pessoas estão pagando plano de saúde, várias coisas não estão cobertas no plano, e aí tem que usar o SUS. Então a conta não está fechando. Terceira pergunta, mais direcionada ao diabetes. Qual a visão de vocês sobre a atual situação do diabetes no Brasil
quais seriam os principais desafios e como superá-los? Novamente, o que eu acredito é na educação, na informação. O diabetes no Brasil, 80%, como a gente sabe, do 90% que são diabéticos tipo 2, hoje o atendimento deles ou a descoberta deles é mais quando já está numa complicação, porque eles não enxergam a sua situação antes, num começo, num exame preventivo, que tá para quem tem plano de saúde. No SUS não costumam fazer check-ups anuais como quem tem plano, e você vai descobrir a hora que você já está com algum problema. Desse problema para outro é assim. A gente precisa de campanha, a gente precisa de informação, a gente precisa em triagem no hospital, logo que você entra, você mede a temperatura, a pressão, medir o diabetes. É isso que a gente precisa de muita informação, porque as pessoas não querem ficar doentes. A alimentação, a gente tem que ter no federal agora, por favor, meninos, tributar diferente os processados, ultraprocessados, as bebidas açucaradas. Isso é importante. Em outros países, a hora que você colocou uma sobretaxa, foi diminuindo visivelmente a quantidade de diabéticos tipo 2, visivelmente. Com urbanização a gente consegue mudar também. Em Viena eles fizeram uma reorganização e num mapa eles conseguiram ver aonde eles aumentaram a calçada, iluminaram melhor a decadência também dos casos de DM2 por conta das pessoas se movimentando mais. Eu acredito na educação e na informação. Educação em diabetes é um dos pilares do que nós lutamos, né, enquanto associação, pessoas engajadas. Precisamos educar sim a população, as pessoas precisam entender como funciona, o que a diabetes faz, ou diabetes faz, mas principalmente precisam de atendimento. Nós temos conhecido pessoas aí pelas nossas andanças que não sabem que tem diabetes, né? Pessoas que têm uma taxa de glicemia de 280, 290 e se acham pré-diabético. Pessoas como o seu Hilário, que eu encontrei hoje, que já perdeu 50% da visão do lado esquerdo e 80% do lado direito. Por quê? Porque ele tinha diabetes e não sabia, porque foi diagnosticado que ele era pré-diabético há 6 anos atrás. E ele conseguiu passar no médico por 3 vezes só nesses 6 anos. Então é muito fácil falar que as pessoas precisam de educação em diabetes, sendo que a pessoa não tem um atendimento adequado. A pessoa não consegue ser atendida. Na cidade de São José dos Campos, aqui pertinho da gente, o secretário de saúde teve a pachorra de dizer que todas as pessoas com diabetes no município que recebem insumos precisam se recadastrar a cada 3 meses. Ok, mas eles precisam apresentar um laudo que continua diabético. Descobrir a cura e nós não sabemos? Então, quando ele tem que apresentar esse laudo, o que acontece? Ele vai marcar uma nova consulta, e a consulta é para daqui 6 meses. Então ele vai ficar 2 meses, 3 meses sem insumos. E como que se resolve isso? Não é com educação em diabetes, é com atendimento público. O governo do estado, o governo federal e, por que não dizer, o município precisa atender a população, porque é um direito constitucional, está no nosso artigo 5º, direito à saúde. Bom, eu não sou especialista na área, pelo que eu entendo, a questão da alimentação lá não é pilar aí mesmo, né? A gente vai aí, eu faço eventos com a prefeitura, destino recurso emenda, vem aquele kit lanche, é o refresquinho, 30% suco, água e açúcar, bolacha de água e sal, que a gente sabe que não existe, como é que você faz com água e sal na bolacha, né? E a consciência alimentar 0. Você vai na creche, na escolinha lá, montanha de arroz, feijão e um pouquinho de proteína. E a gente vai fazendo isso. Eu lembro quando eu comia bastante carboidrato, eu tinha muito sono depois do almoço. Eu parei de comer muito carboidrato no almoço, como mais balanceado e tem muito mais disposição. Então acho que a gente vai ter que passar por isso. A questão dos incentivos fiscais, dos perdões de dívida, enfim, e ter um olhar crítico, bebida alcoólica e cigarro é sobretaxado, porque já está estudado que o custo que dá depois no SUS é alto, então para pagar isso você tem que taxar alto. O açúcar tem que ser a mesma coisa.
Estou falando do açúcar porque eu, como leigo, sei que o açúcar é um causador. Mas como um todo, a gente tem que estimular os itens da cesta básica que não causam diabetes, que são mais saudáveis. Só os sorteios dos temas, são 2 perguntas para só para os temas são prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, atenção básica, organizações sociais, distribuição de medicamentos e judicialização, educação para a saúde e nutrição. Acho melhor mudar. Vamos mudar na ordem. Responde primeiro Cairana, Caneiro. Inverteu. Dr. Fábio Siqueira. E Juliana. Os temas. Então, a primeira pergunta é do Caio, que é prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. A OMS recomenda, como medidas para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, taxação de bebidas açucaradas. Aqui no Brasil, uma grande empresa tinha subsídio, que foi retirado por medida provisória e o Senado estabeleceu, agora espera a votação na Câmara. Proibição da publicidade de alimentos voltada para crianças. Regulamentação de alimentação no ambiente escolar, merenda e cantinas, e rotulagem frontal de alimentos industrializados para orientar o excesso de alimentos críticos, com açúcar, excesso de açúcar, gordura e sal. Qual a sua opinião e intenção de ação diante do aumento da mortalidade precoce dos brasileiros, observado em 2016, em decorrência dessas doenças? Como investir em atenção básica, tornando-a mais resolutiva e continuada, baseada em políticas públicas de prevenção? A gente tem que observar que se a OMS recomenda essas medidas é com base no que é estudado no mundo todo. A gente está no Brasil hoje vivendo um momento de refração e rejeição de tudo que vem da ONU e tal. Tem um pessoal aí que é radical, acha que tudo que é globalismo é ruim. A Agenda 2030, por exemplo, ratifica essas medidas e ainda traz outras, porque índice de desenvolvimento humano, qualidade de primeira infância, expectativa de vida e todas essas coisas são as mesmas em qualquer local, né? Aqui na África, na Europa. Então a gente tem que apoiar essas medidas, a gente tem que... Tudo que envolve questão de publicidade, intervenção na publicidade, é mais delicado, mas tem que ser feito, como é feito com cigarro. Eu lembro quando eu era pequeno, você fumava dentro dos estabelecimentos, tinha propaganda do mundo de Marlboro e tal, hoje não tem mais nada disso. A bebida ainda tem, associando com sucesso, com coisas legais. A gente sabe a desgraça que faz o alcoolismo na vida das pessoas, violência doméstica e tudo mais. Então, a gente tem que ter um compromisso com a qualidade de vida e com o futuro desses jovens, porque se a criança crescer sendo entubada com açúcar, com comidas, com alimentação que vai propiciar diabetes, essa criança vai ter problemas depois, ela vai ter um hábito alimentar que ela dificilmente vai retirar depois. Então a gente tem que pegar isso firme nas escolas. Aí alimentação orgânica nas merendas, enfim, custa mais caro? Custa, só que o benefício vem depois. Então, 30 segundos finais aí, eu acho que a gente tem que trabalhar com os municípios, favorecer o crédito para os municípios que adotarem as medidas, porque quem está na ponta é o município. Se o município adotar o protocolo de medidas, tem que ter recurso da União e do Estado para ajudar esse município, porque isso vai reverter depois em benefício no futuro. Custa mais caro no início, no final vem o benefício para todo mundo. Distribuição de medicamentos e de judicialização. É um tema muito bom para falar, né? Muito controverso. Só vou fazer a pergunta. Desculpa. O acesso a insumos e medicamentos para o diabetes e outras doenças crônicas tem sido constante pauta de debate.
dependentes de insumos e medicamentos vitais e que aumentam sua qualidade de vida, parcela considerável dos pacientes recorrem à judicialização como via de acesso. A criação de protocolos estaduais para insumos e medicamentos já consolidados no mercado, baseados em evidências científicas, não seria uma opção para diminuir os gastos do Estado? Penso que a judicialização ela é necessária pela omissão do Estado. A pessoa que precisa de medicamento e depende daquele medicamento para viver, ela não pode ficar guardando políticas públicas, ela precisa daquele medicamento, como já falamos aqui, é um direito constitucional, o direito à saúde. Então a pessoa precisa do medicamento. Agora, precisamos entender também que isso não pode ser a regra, tem que ser a exceção. E por que a exceção? Um medicamento de alto custo, que custe R$10 mil, a título de exemplo, se comprado isso de uma forma orgânica, de uma forma ordinária do Estado, isso pode cair o preço, cair pela metade, às vezes até menos do que isso. Mas não, o Estado não faz isso porque não tem essa política e a pessoa tem a necessidade, ela precisa do medicamento, então ela entra na justiça. Os juízes têm sido sensíveis não ao paciente de dar o medicamento, mas têm sido sensíveis a fazer com que o Estado pague. Eles fazem isso sempre, fazem com que o Estado pague. Eu conversei com o último secretário de saúde do Estado e ele me disse: Fábio, fica difícil porque o juiz manda eu comprar. Se eu vou comprar, eu tenho que comprar sem licitação. Eu vou pagar no medicamento 5, 6 vezes mais. Então estou deixando outras pessoas de receber, fazer com que outras pessoas não recebam o medicamento. Mas também o paciente, ele precisa daquilo para viver. Como que vai resolver essa situação? Então, políticas públicas, sim, precisamos de pessoas que se engajem nisso, que façam um trabalho no Estado para que tenha esse estudo devido. Qual a quantidade necessária, porque nós temos essa curva já. Nós já temos essa informação, quantos são os pacientes de qualquer modalidade que precisam de medicamento. As políticas públicas na área de nutrição estão focadas em alimentar, não em nutrir. Garantir alimento não garante alimentação balanceada e saudável. Como mudar este panorama? Eu acho de vital importância a gente ter muito claro que todas as dietas são importantes. A gente tem que aprender a respeitar os veganos, os vegetarianos, fazer essa distribuição nutricional de maneira correta. Eu acho que dentro das escolas e também, de novo, através de campanhas, a gente tem como deixar muito claro para as pessoas a necessidade de uma alimentação correta, diminuindo o preço de produtor rural pequeno, que oferece as hortaliças, os alimentos mais naturais, e novamente sobretaxando os alimentos processados, que fazem tão mal para a saúde. Eu acho que a rotulagem na frente é perfeita, para a hora que a pessoa for escolher a sua alimentação já perceber. Me incomoda ter que procurar tanto a tabela nutricional em tudo. Você tem que abrir a abinha, você tem que enxergar uma letrinha para saber o que aquilo te produz. Só que para a pessoa saber escolher, ela tem que saber o que significa cada uma das coisas. A nutrição devia fazer parte de currículo escolar, sem parecer um favor que algumas escolas fazem. As oficinas de alimento, oficina de nutrição, tinha que ser uma coisa muito mais efetiva para todo mundo aprender crescendo e para quem cozinha hoje também ter uma facilidade na escolha dos produtos que vai usar. A escola, no centro da mudança na sociedade, poderia ser um caminho com educação para a saúde das crianças e das comunidades no entorno. Qual a sua visão sobre educação para a saúde nas escolas? Como adotar e ampliar esse conceito? Olha, eu sou filho de professora e eu fui relator da reforma da Previdência aqui no município. Então eu enfrentei de perto os temores da categoria dos professores e dos sindicatos. Qualquer mudança na educação, ela tem que passar por uma composição com os professores, não tem jeito. E com o avanço da tecnologia, várias profissões estão ficando obsoletas e a forma de obter conhecimento já não é mais a mesma.
é muito menos conteúdo e mais um processo, estimular o aprendizado e esse jovem aprende muito rápido. Então, eu acho que isso tem que ser incluído, mas a gente deveria focar no contraturno escolar. Qualquer alteração de grade é uma briga. A hora que você vai incluir uma grade, aí a pessoa que é formada, bacharel naquela matéria, vai falar, é eu que tenho que ser e não nenhum outro. Então, por exemplo, um engenheiro não pode dar aula de matemática porque ele não é licenciado em matemática. Um médico não pode dar aula de biologia porque não é licenciado em biologia. Então, esse tipo de corporativismo atrapalha muito qualquer mudança de grade curricular na rede de ensino formal. Então, eu acho que a gente devia ir para um caminho de contraturno escolar e trazer pessoas que têm experiência na área para fazer um programa de complementação de grade e de formação. Isso a gente pode fazer através de OS e convivendo com os professores, porque do jeito que está hoje é monolítico e é uma briga que é difícil de mexer. Atenção básica. Como melhorar a atenção básica no Brasil, levando em consideração a sua dimensão continental? Como chegar às áreas afastadas do grande centro de forma a garantir a equidade de atendimento e acesso no interior do Estado e a comunidades periféricas, por exemplo? Não dá para pensar a atenção básica sem pensar nos municípios, porque a prefeitura, os vereadores que estão mais próximos dos munícipes, talvez fuja um pouco aqui do nosso foco, mas o interessante é dizer que as pessoas moram numa cidade, as pessoas moram num bairro, numa vila, e são atendidos pelo município de forma primária. Então, esses municípios devem dar um atendimento diferenciado para essas pessoas, que os estaduais, de uma forma, estão mais longe, e deputado federal muito mais longe ainda, não é? Mas é muito importante que os municípios se atentem às pessoas. É muito importante que essas políticas públicas do município, que atingem as pessoas na sua casa, as pessoas na escola, façam com que as pessoas recebam de uma forma muito mais próxima aquilo que estão necessitando. Talvez para o Estado, talvez para o Executivo Federal, as pessoas sejam um número, mas ali para o município é uma coisa muito mais próxima para chegar. E ali ela vai conseguir ser atendida naquilo que ela necessita. As parcerias público-privadas em saúde surgiram há 20 anos, ou mais de 20 anos. Os defensores do modelo afirmam que por meio das organizações sociais de saúde foi possível ampliar de forma expressiva o acesso dos cidadãos brasileiros ao SUS e melhorar a saúde pública, né, e melhorar de forma significativa a gestão. A ideia é que se tenha mais produtividade a um custo menor para os cofres públicos em relação aos serviços de saúde de administração, em relação à administração direta. Passadas 2 décadas, 23 estados do Distrito Federal e mais de 200 municípios em todo o país mantêm equipamentos políticos de saúde geridos por meio de organizações sociais. Os críticos ao modelo falam em privatização da saúde, em distorção do modelo público e temem a falta de controle de gastos. Qual é a sua visão sobre o modelo de organizações sociais para a saúde? Precisa de estudo. Eu acho que falta fiscalização e realmente rola uma é uma politicagem tudo isso, e precisa da fiscalização. No papel, na legislação, o que é colocado para as OS é lindo. Se isso funcionasse dessa maneira, seria muito bom, mas eu não acredito que eles consigam, nem mesmo com transparência. Você entra no portal de transparência de qualquer organização social, você não tem facilidade em entender nada dali. Eu tenho ouvido falar de roubo de remédios, e isso também não é divulgado, também não entra em transparência, de organizações sociais. Eu acho que tem que ser melhor estudado. Eu sou a favor do modelo de hoje, que está no papel. Acho que tem que ser estudado e fiscalizado para, a partir do que nós temos hoje, ter uma mudança para aprimoração, porque dessa forma está deixando a desejar e, ao mesmo tempo, é muito importante. O Estado sozinho não tem braço hoje para conseguir abarcar todas as pessoas, esses 80% que precisam do SUS. Então a gente precisa continuar com isso, mas de uma forma mais correta, mais redonda, dentro do que foi proposto a acontecer, e com muita fiscalização. Enquanto a gente está buscando aqui as perguntas, em nome da SPD, você gostaria de fazer alguma pergunta?
pergunta propriamente, eu acho que vocês abordaram tópicos importantes de uma maneira muito boa em termos de definir as necessidades. O problema vai ser implementado. Então eu me lembrei de uma historinha interessante, para vocês verem como as coisas são fantásticas em nível governamental, né? Já faz uns 5 anos ou mais, eu estava numa reunião do Conselho Nacional de Saúde de Brasília e fomos convocados para ir para o Palácio Planalto porque o Lula ia assinar a lei dos insumos para diabetes. Então fomos todos nós para lá, bater palminha e tal. Essa lei tinha 5 artigos, acho que 2 ou 3 deles foram, por motivos diversos, foram esquecidos, e o mais curioso foi a condição que se criou no momento em que a gente soube dos detalhes, que como é que fala? Como é que eu vou colocar isso para vocês? Ele condicionou a dispensação de insumos ao fato da pessoa ter que fazer atividades de educação em diabetes. Ele só se esqueceu que não existe esse tipo de serviço, com exceção de meia dúzia de centros de diabetes que a gente fez um levantamento agora, este ano. Não mais, o Brasil dispõe de não mais de talvez 10 ou 15 centros, e esses centros são fundamentalmente assim, concentrados nas entidades universitárias. Quer dizer, então lá na periferia, então quer dizer, para soltar uma lei dessa, em que ela se anula na medida em que o requisito não está disponível, o que mais a gente pode definir? O que mais a gente pode esperar? Participo com muito interesse do Centro de Diabetes da Unifesp, por exemplo. As pessoas que vão lá são encantadas, são educadas, conseguem enxergar o seu tratamento como pessoal, como responsabilidade também delas, e a maior reclamação é que eles retornam de 3 meses e meio, 3 meses e meio, para continuar a sua educação em diabetes. Esses centros, obrigatoriamente, pois todo esse crescimento de número de pacientes e não diagnosticados tem que replicar, isso tem que crescer. Não devia ser uma função apenas da universidade. A gente, dentro das regiões de saúde, no estado tem 64, teria que ter um centro, não precisa contratação de fora. Mesmo as associações podem treinar o recurso humano já existente da saúde hoje para fazer educação em diabetes para os seus povos. Mas eu conheço pessoas que vêm do Rio Grande do Sul para aprender a usar bomba na Unifesp, nesse centro aqui. Ainda aqui no Sul tenha o centro de referência maravilhoso para criança. Sim. Eles ainda vêm até aqui. São Paulo tem que ser um espelho multiplicador. E eu acho que em cada uma das 64 regiões tem que ter esses centros, que não vamos precisar gastar muito. É educação a gente passa assim, para que todo o povo da região consiga ter esse entendimento do diabetes também. Eu vejo como um sonho meu pessoal de ter. A educação não é considerada uma atividade necessária. Esse é o problema. A gente tem que fazer esse tipo de educação em tratamento, uma educação inteligente, necessária, obrigatória. Esses centros são importantíssimos, né? O número que, pelo menos que eu tinha, são 16 centros no Brasil.
E esses 16 centros são concentrados no Sudeste, obviamente, e boa parte deles as pessoas não têm acesso. Pode até se dizer que tem acesso, mas são vagas limitadíssimas. A pessoa passa agora, como a Juliana falou, depois tem que aguardar 2, 3 meses para voltar, e a educação não se faz de uma vez só. Você não vai uma vez e você consegue aprender tudo de uma vez. Para ensinar a mexer numa bomba de insulina não é tão simples assim, nós estamos passando por isso agora. Então a pessoa precisa aprender, a pessoa precisa saber como que ela vai administrar o diabetes. Por isso que aqui em São Paulo nós fizemos um projeto de lei, já foi aprovado, obrigando todos os atendimentos de emergência, que assim que a pessoa for diagnosticada com diabetes, ela não pode ser liberada antes de ter um treinamento, antes de ser orientada para como ela sai do hospital com o diagnóstico de diabetes. Então ela tem que saber se ela tem que tomar insulina, se tem que tomar um outro medicamento por via oral, mas ela tem que sair do hospital já com isso na mão. Por quê? A pessoa sai do hospital desse centro de urgência e ela tem que ir para o SUS, marcar uma consulta com o endócrino, que vai demorar quanto tempo? 2, 3, 4, 5 meses, e até lá ela não está com cuidado. Não, é o mesmo faz de conta do Lula, né? Perfeito. Cria um acesso dependente de uma determinada ação, e na verdade essa determinada ação não existe. Eu sou lá da Unifesp também, eu tenho um grupo de educação e controle do diabetes lá com o Hospital do Rim, né? E o paciente chega para a gente, em geral, são pessoas que não conseguiram se equilibrar. Então, encaminham para a gente, só que lá a gente tem pouca, digamos assim, disponibilidade de espaço, de tempo, mas nós temos 15 profissionais das mais diversas atribuições e com este grupo, o paciente vindo durante 5 semanas seguidas e com correção semanal do perfil glicêmico para você efetivamente saber em que horários o controle está melhor ou está pior. Então a gente tem recursos, temos os aparelhinhos nossos, os pacientes já na primeira consulta levam para casa o tira reagente gratuito. Toda a nossa equipe é composta de como é que fala, voluntários. Nós estamos há 11 anos lá, gente. Mas a nossa abordagem foi tão assim produtiva em termos de resultados que o grupo que trabalha com a gente é um grupo que está lá há muito tempo. Então esse grupo ele tem a formação, digamos assim, de conceitos, mas não só isso, porque eles participam da atividade didática que os qualificam a ter o raciocínio clínico. Então você pega uma psicóloga, por exemplo, do nosso grupo, ela sabe para determinado paciente quanto vai de insulina, quanto é que ajusta a dose. Ela não faz isso sozinha, mas ela tem o conhecimento porque todos os pacientes são discutidos com o grupo todo. Quer dizer, então a gente está beneficiando com alguns pequenos avanços os nossos pacientes, e era isso que precisa ser feito, porque eu honestamente, eu estou em diabetes há 30 anos, eu estou machucado, certo? Sabe por quê? Porque eu não vejo essa coisa acontecer. Não é nem só o novo, é o quem acorda e vive tudo isso para ir para frente. Eu só queria explicar uma coisa, eu não sou da Unifesp, minhas amigas são, e eu conheço pacientes, então é por isso que eu sei. E o que eu vejo de quem trabalha com diabetes que me encanta é que nem músico. O músico, ele tem aquele dom. Quem trabalha com diabetes tem essa paixão, vive isso, respira isso, e independente da formação, entende e cuidam do paciente, não da doença. Desculpa, pessoal, uma pergunta chegou aqui, que é sobre formação profissional. Como incentivar
a formação de profissionais que atendam a demanda de saúde da população. Por exemplo, nós temos o envelhecimento da população, mas temos poucos geriatras, né? Temos necessidade de alguns, né, clínica médica. Como incentivar hoje? Porque, na verdade, a residência médica é uma bolsa pública, mas você acaba não formando um profissional que vai trabalhar no sistema para as áreas necessárias. Quem começa? Caio. Bom, incentivar a formação é uma coisa complicada, né? Por que as pessoas ainda hoje buscam ser professor, por exemplo? Se é uma profissão que paga menos que médico, menos que advogado. Eu acho que as pessoas hoje em dia, as gerações mais novas, buscam impacto social, elas querem ser relevantes. Então, para a gente saber que geriatria é relevante, a gente tem que trabalhar esses dados de forma, pensando no médio e longo prazo as políticas públicas. A gente pensa no Brasil tudo no curto prazo. Nossa pirâmide demográfica está envelhecendo. Hoje, em 2020, a gente vai atingir o ponto já da curva em que vai ter menos gente ativa economicamente para contribuir com os em idade de aposentar e com direito de receber sem ter como financiar isso. Os Estados Unidos conseguiu superar esse envelhecimento da população com imigração, apesar do Trump ficar com aquele papinho de muro e contra imigrante. O Canadá, 100% imigração. O Brasil não tem essa perspectiva. Então eu acho que a gente tem que ter identificado isso. O Brasil é muito grande, é muito desigual, muito diferente. Na cidade de São Paulo, você tem regiões em que tem população idosa concentrada, em que tem problema de primeira infância. Cada região tem uma necessidade. Então você tem que monitorar isso e criar uma política pública para pagar bem uma ação para esse problema, para esse indicador. Eu acho que valorizar o profissional, isso tem que ser uma regra. Quem presta serviço público, seja direto ou terceirizado, tem que ser valorizado. Dessa forma, a pessoa que tem vocação, que tem a sensibilidade para o tema, ela vai procurar, porque ela sabe que vai ter uma oportunidade de trabalhar com reconhecimento. Olha, eu acredito no Brasil, eu acredito na mudança. Prova disso, a Liga de Endócrino da Universidade de São Camilo, eles fazem um trabalho assim fantástico com pessoas, como voluntários, não é? Dentre as provas, dentre tantas atividades que eles têm no curso de medicina, quem é formado em medicina aqui sabe como é difícil isso. Eles fazem um tratamento muito forte com as pessoas, educação em diabetes, eles conseguem doações, eles conseguem acompanhar as pessoas, acompanham pessoas que têm diabetes nas suas comunidades, atendem na universidade, e são ligas de endócrino da faculdade. Então existem outras ligas na faculdade que fazem atendimento também às pessoas, mas por que eles estão fazendo aquilo? Porque eles também acreditam na mudança, acreditam que eles podem contribuir de alguma forma. E da mesma forma a educação, nós sabemos que as pessoas precisam aprender, mas aprender como? Aprender o quê? Não é? A educação, ela vem do berço, e se a pessoa não tem no berço, ela vai ter depois na escola, de primeiro, segundo ou no universitário. Mas a partir da própria pessoa tem que sair essa questão dela fazer o bem para o próximo, dela fazer aquilo que está próximo dela. E essas ligas universitárias são fantásticas nesse sentido. Com relação a exatamente a sua pergunta, como incentivar os médicos, as especialidades, os médicos que eu conheço, com quem eu convivo, eu moro perto da Unifesp, numa vila, ali moram muitos médicos. E eles, a grande maioria, se apaixonou pelo professor. Tinha um professor maravilhoso. Eu, honestamente, não sei responder exatamente a tua pergunta, mas eu posso estudar para ver qual é essa maneira de convencimento. Uma outra questão é o trabalho conjunto com obesidade, sobrepeso, obesidade e diabetes. Eu fui recentemente num encontro na Alemanha e não é só no Brasil, se trabalha separado, sendo que de 80% a 85% das pessoas que vão se tornar diabéticas tipo 2 têm sobrepeso e obesidade. Por que não se trabalhar junto? No Brasil também é a mesma coisa, né? Se trabalha separado. Como juntar essas questões? Olha, aí a gente vai... O problema, o diagnóstico está feito. A gente não trabalha a causa, a gente fica só no sintoma aí tentando remediar. Isso é para tudo. A alimentação está errada, a gente não desestimula o sedentarismo.
A Rússia acabou de instalar lá uma máquina em que a pessoa faz 30 agachamentos e ela ganha o bilhete de metrô. Mas é uma pouca coisa de louco. Eles fizeram um estudo mostrando que o sedentarismo está gerando prejuízo e que o preço da passagem está desestimulando, enfim, puseram essa máquina lá. Então agora você vai lá, faz 30 agachamentos e pega o bilhete. É um caso extremo esse, mas assim, mobilidade ativa e tudo mais. A gente tem que começar a abrir a caixinha um pouco e focar nisso, mudar o hábito, a cultura das pessoas. Eu sou advogado, né? A gente está com 400 mil advogados no estado de São Paulo, inscritos na OAB. A medicina também está pelo mesmo caminho, né? Formando muito médico, o médico se desvalorizando, os profissionais da saúde como um todo. A gente vende o sonho da universidade para todos, todo mundo fazer faculdade, e não vende a questão da formação para o trabalho. Você ser um profissional e ter uma vida consequência para a família e próxima geração. Enquanto a gente ficar achando que é falta de médico só o problema, que atendimento do médico no sistema único, e não entender, eu sou um leigo, me corrija se estiver errado, mas a diabetes você consegue resolver metade do problema combatendo as causas da obesidade e uma alimentação adequada. Você ataca boa parte do problema. Isso não é um médico que vai resolver. Se a pessoa chegar lá, estou diabético, o que você faz? Aí você vai lá, eu como isso, vamos reduzir isso aqui, vamos adotar esse hábito aqui, a pessoa não faz, o médico não vai resolver. Eu estou falando bobagem? O problema vai persistir. Então é uma questão de cultura, de hábito. Então, resumindo, eu acho que a gente tem que começar a atacar na formação. E a molecada, a criançada aí, uma criança de 6 anos hoje tem uma capacidade maior de entender o conceito e executar do que eu tinha com 12. Então eu tenho uma pequenininha em casa e eu acredito muito nisso. Se a gente focar nessa próxima geração, em 15 anos a gente colhe o fruto. Mudança cultural, ela não se dá de um dia para o outro, né? São muitos anos que essa cultura precisa para ser mudada. Agora, é muito fácil também nós falarmos em mudança de alimentação mais saudável. O mais saudável é mais caro ou mais barato? É muito mais caro. Aquilo que você precisa comer de saudável, orgânico, é mais caro ou mais barato? Muito mais caro. A cesta básica da população, que nós estamos falando novamente, volto a falar da maioria e não da minoria, a cesta básica que a população tem acesso, o que tem de saudável lá? Mas é o que eles precisam, é o que tem, é o que, como diz, é o que tem para hoje. Claro, nós precisamos pensar que algo precisa ser mudado a médio e longo prazo, mas a curto prazo o que fazer? Como fazer isso? Nós vivemos num lugar, num estado onde se rouba a merenda, sem ofensa ao partido, onde se rouba a merenda, onde se tem desvios, onde as pessoas, os alunos têm dificuldade para acesso à merenda pública. Por que isso acontece? Acontece por falta de pessoas compromissadas, falta de pessoas que têm compromisso com a causa, compromisso com as pessoas, compromisso com a saúde pública. Nós precisamos de qualquer forma fazer com que isso mude. Por isso nós estamos aqui, falando de renovação política, renovação de entendimento. Enquanto nós não renovarmos, a situação vai continuar e essa mudança de mentalidade ela vai demorar a chegar até nós. Novamente, eu acho que a educação... houve uma transição nutricional da geração dos meus pais para a minha, em que hoje a gente come muito mais besteira do que antes. Teve um vídeo, a semana passada, viralizando em rede social, que mostrava as crianças de super baixa renda não sabem o nome do quiabo, mas sabem a Coca-Cola. A gente leva a informação da televisão sem explicar nada para as pessoas. Essa informação novamente cai em campanha de prevenção, que as doenças crônicas, especialmente diabetes, mas muita coisa do que acontece, a gente consegue retardar ou não acontecer com atividade física e uma boa alimentação. Só que as pessoas não têm o acesso a saber disso. Ninguém sabe qual é a boa alimentação, não é sobretaxado que não é bom. E não acho que leva tanto tempo. Eu acho que a hora que você explica, ninguém é limitado para não entender. Não acho. Eu acho que o que precisa é dispensar força para colocar esse entendimento na frente das pessoas. Eu acho que enquanto a gente conseguir levar tudo isso, fazer essas campanhas, colocar o rótulo para frente,
entre N situações, isso muda. Na escola, campanha. A gente precisa levar conhecimento. Levando conhecimento, a gente espera a melhora. E eu realmente acredito, eu acho que toda informação, ela é de alguma forma absorvida e a gente consegue mudar o quadro de hoje, sim. Obrigada, Juliana. Agora nós temos uma pergunta da Vanessa. Olá, boa noite a todos. Eu sou a Vanessa Pirolo, sou coordenadora de Advocacy da DJ Diabetes Brasil. Eu gostaria de saber, a gente está numa instituição de diabetes, diretamente o que vocês têm de políticas públicas voltadas para a diabetes? Num primeiro momento, a gente precisa fazer um levantamento pontual. Quem tem, qual o tratamento e aonde está. Eu acho que a partir de um passo de identificação do diabético, a gente consegue desenvolver as políticas públicas. Como eu falei, eu acho que essa educação tem que ser colocada dentro das regiões de saúde. Eu acho que a gente precisa de informação para diminuir discriminação nas escolas. Isso tudo é com informação. Eu realmente acredito que o primeiro passo é um levantamento, é levar informação, é conseguir fazer com que o protocolo de atendimento seja efetivo, que não leve de um ponto a outro meses, de uma entrada numa UBS até um atendimento no especialista, que identifica se é DM1 ou 2, vão meses. E a gente não tem esse tempo. A hora que te encaminham para um oftalmo, são meses. A gente não tem esse tempo. A gente tem que ter dentro da estrutura inteira, o centro de diabetes que cuide do paciente com diabetes, vindo por todos os lados, o tratamento multifuncional, multidisciplinar do paciente em centro de diabetes. O primeiro passo seria um levantamento, um convencimento da Secretaria da Saúde com as regiões de saúde, para a gente fazer isso funcionar e dar certo. E nas escolas eu acho importante, eu acredito que as brigadas de incêndio de cada local que os bombeiros treinam e fazem reciclagem, eles têm que, além de saber fazer desfibrilar, reconhecer uma hipo. Tem que ter um aparelho de hipoglicemia. Eu já tive amigo que no metrô teve hipo, passava o cinto na catraca, acharam que ele estava bêbado, a segurança foi segurar e não era hipo. Obrigada, Juliana, por favor. Olha, tudo isso é muito importante, mas eu penso que ninguém hoje recebe uma insulina do estado ou do município sem um cadastro prévio. Os números já existem, as pessoas já são cadastradas. Se esses números são absolutos ou não, isso pode ser revisto. Mas já existe um cadastro e precisamos trabalhar em cima desse cadastro. Não existe hoje comprovação de se são 14 milhões de portadores de diabetes no Brasil, se são 16 milhões, se são 50% não diagnosticados ou 30%, acho que não são 50%, mas precisa sim, vamos fazer esse cadastro, vamos fazer de uma forma melhor, mas esse não é o foco. O foco é atuar para aqueles que precisam, para aqueles que têm necessidade, para aqueles que dependem da insulina para poder sobreviver. Temos pessoas hoje aqui que não recebem insulina, que não têm insulina suficiente para passar o mês. Tem pessoas mudando um pouco o foco aqui, Vanessa, se me perdoa, falando de somatropina, né? Aquelas pessoas que têm déficit de crescimento, recebe o medicamento que custa R$450 a caixa, recebe para menos de um mês e ainda tem problemas de assalto na saída do posto. Na saída do posto de saúde. Por quê? Cada caixa daquela custa mais de R$400. Então é assaltado no posto de saúde e aquele medicamento vai para a academia, para aquele rapaz que quer ficar fortinho, bombado, ele compra esse medicamento. Então esses desvios acontecem. Que país que nós vivemos? O que nós vamos fazer com isso? Quando tem medicamento, roubam, assaltam, fazem tudo isso com a gente. Não podemos parar simplesmente no tempo e achar que vamos fazer isso tudo, vamos começar. Não, nós temos que pegar e fazer esse negócio acontecer. Tem dinheiro para tudo isso. Obrigada. Por favor. Bom, como eu disse, eu não sou da área de saúde. A minha visão é que a gente não deve pensar a saúde por doença, mas a saúde como um todo. Se for pensar por doença,
só as subdivisões aí da medicina, da nutrição, da psicologia, falta parlamentar para representar. Nesse sentido, tem algumas medidas básicas, como medir e pesar a criança nas escolas durante todo o ciclo, da pré-escola até o ensino médio. Com essa database aí, não dependendo só do IBGE, mas feito como um todo, você compara indicadores em outras populações e faz política pública planejada. Trabalhar com as crianças, fomentar isso aí, uma consciência do que é saudável, do que é correto. O Estado tem o poder de induzir a mudança através dos equipamentos públicos, né? Porque custa caro, então se for obrigar o cara que está na periferia a ter uma dieta balanceada que ele vai comprar, vai no marché comprar, não vai. É difícil. E eu acho que vocês que estão numa associação que tem estudos, que tem especialistas, que tem histórico, vocês podiam fazer uma carta mesmo de compromissos que vocês fizeram e a gente levar para os candidatos majoritários que a gente apoia, para que eles tenham compromisso, porque quem executa a política pública é o Poder Executivo. Você pode fazer a lei que for como deputado, como vereador, se o prefeito, o governador, o presidente não quiserem, não vai sair do papel. Então, essa é a realidade. Então, nós somos formigas que tem que construir o caminho para que a formiga rainha lá eleita no majoritário cumpra. Então, acho que a gente tem que fazer isso, trabalhar com compromissos. Compromisso. O cara é engenheiro, eu sou advogado, a gente vai firmar o compromisso com as metas que quem é especialista e conhece a realidade tem, e vamos levar para quem tem a caneta depois de eleito. Meu nome é Carlos José, dos 38 anos da DJ, eu estou há 36 aqui. Problemas a gente já viu muitos, mas tem um especificamente que se trata de legislação. A gente sabe que alterar a legislação é problemático. Mas tem uma legislação da licitação que limita a preço. Então é o seguinte, a licitação é pelo menor preço. Com isto, compras têm sido efetuadas erroneamente. Eu me lembro no passado, quando eu militei na área, para a pessoa participar de uma licitação, ela tinha que primeiro passar por uma pré-qualificação, que é o que a gente não tem visto isso hoje. Então o que acontece? Glicosímios estão sendo comprados erroneamente, alguns medicamentos em outras áreas são comprados erroneamente, e cabe depois à sociedade civil correr atrás para tentar regularizar. O que podemos fazer para tentar alterar ou minimizar esse problema? Esse aspecto que você levantou foi o que eu selecionei para encaminhar para a SBD como seguramente um dos desastres mais evitáveis e que nem por isso ele deixa de ser repetidamente acontecendo. Então, quando a gente fala no glicosímetro, por exemplo, né, você está numa situação de vida ou morte às vezes. Então é inadmissível que você tenha um aparelho que dá até 80% de diferença de um glicosímetro de primeira linha. Quer dizer, então, e apesar disso, o Ministério da Saúde continua comprando a bugiganga que eles fazem todo ano. E a lei da licitação, menor preço. Pois é. Por isso que eu pergunto, como podemos estudar a alteração disso? Estou aqui com o doutor também, como advogado. Como eu, nós sabemos que nada pode e deve ser feito senão em virtude de lei. Então, para isso que estão lá os deputados estaduais, os deputados federais, para mudar a legislação. Essa legislação precisa ser mudada. Nem sempre o menor preço e o mais barato é o melhor, necessariamente. Então, precisamos mudar essa licitação, essa lei de licitações, isso é feita, nesse caso específico, através do deputado federal. Então, precisa ter um deputado sensível a essa causa, sensível a essa necessidade e propor isso lá em cima. E não tenho dúvida, ele vai apanhar horrores, porque os governos, os executivos não querem que isso passe. Eles não querem comprar o melhor, eles querem comprar o mais barato, que atinge mais pessoas, e atingindo mais pessoas, eles acabam perpetuando no poder a questão dos votos. Quanto mais pessoas eles atendem, mais pessoas eles acham, eles entendem que eles vão receber mais votos depois. A situação é essa. Infelizmente, é esse país que nós vivemos. As coisas funcionam de acordo com a necessidade deles, não com a nossa necessidade. A questão dos glicosímetros foi feita em São Paulo um projeto de lei
que determinava aqui em São Paulo que todos os aparelhos de glucosímetros fossem aferidos pelo Inmetro, pelo IPEM, e depois teve uma nova norma da Cunitec que melhorou essa situação, mas nós apanhamos horrores por conta desse projeto de lei. Por quê? As empresas não querem isso, não querem ser fiscalizadas. Agora eu sou obrigado a pegar com a minha filha, faço a monitorização num aparelho A e dá 120, e aí eu faço a monitorização no aparelho B, que dá 280 com a mesma tipagem sanguínea na hora. E agora o que eu faço? Ela vai entrar numa hipo ou está na hiper? O que eu tenho que fazer? Eu tenho instrução. Agora imagina quem não tem. A maioria não sabe o que fazer. Então, por isso nós temos muitos casos de retinopatia diabética. O Brasil já vou finalizar, Bruno. O Brasil é campeão do mundo em amputações de membros inferiores. E detalhe, nós não estamos em guerra civil. Não tem minas terrestres aqui. E por que isso acontece? Por falta de controle. E por que acontece a falta de controle? Boa parte por essa deficiência desses equipamentos comprados no menor preço. É necessário a modificação da lei das licitações, mesmo porque nesse caso quem compra é o administrativo que faz o pedido, que faz o pregão, ele não conhece as nossas questões, eles não têm um técnico que tenha a delicadeza de entender a diferença de um aparelho para o outro, isso lá não tem. No caso do município de São Paulo, esses glicosímetros de hoje, eles são os aparelhos tão incomodato. Eles retiraram os nossos antigos e as fitinhas estão comprando em emergência, elas não foram licitadas. Não passou por licitação essa que a gente ganha hoje. Daí fizeram um edital agora há pouco tempo, a DJ, as associações, junto com outras empresas, foram na consulta pública, viram o problema do edital, que focava nesse mesmo produtor, nesse mesmo importador das fitinhas que nos estão dando problema, e conseguiram brecar. Hoje, esse edital está no Tribunal de Contas, a licitação, o pregão foi suspenso, mas agora, no dia 6, eles já compraram mais milhões na mesma fitinha que pra gente não resolve. E outra, só recebe fitinha quem é insulinizado. O diabético tipo 2 que usa anti-oral não tem direito a medir. Então eles esperam a gente ter um avanço da situação para oferecer o mínimo que precisa, que são os glicosímetros. Isso é um problema horrível mesmo. E tem que mudar a legislação completa, tem que ter a aprovação da gente, tem que ter um olhar carinhoso para tudo isso. Não adianta ir para o administrativo e ponto. Esse tema, a questão da licitação, ela não é só na área da saúde. O problema é geral. A gente tem os contratos públicos, como a gente pode ver no mecanismo, virou até série no Netflix, eles servem para irrigar partidos e campanhas. Então, toda vez que você faz um edital, você já pensa, quem são os players aqui? E já fecha antes. Olha, você ganha esse, você ganha aquele e tal, distribui e vem um percentual para quem está fazendo isso aí. Isso é uma questão política que a gente falou no começo. Tecnicamente, os tribunais de contas é que tem que fazer esse papel. Eles têm que entender, chamar quem entende e o menor preço não pode ser a qualquer custo. Dou um exemplo lá na Câmara de Vereadores, aqui em São Paulo, compra-se copo plástico para água e café. Menor preço. O copo é uma porcaria, você bota o café e você queima a mão. Tu não põe 3 copinhos para tomar, então você gasta 3 copos para cada café que você toma. Aí você leva 50 mil copos por dia para o lixo. O custo desse lixo, depois de ser levado, não está embutido na licitação de compra. Então você não pensa sistêmico. Então você faz, eu vou comprar o menor preço, ninguém reclama, eu gastei só 40 mil para comprar copo. E aí depois você gasta não sei quantos mil para levar isso. Falta pré-qualificação e a visão sistêmica. Que a gente tem que começar a ver toda a cadeia produtiva, o processo das coisas. Mas eu acho que a gente perdeu um pouco, as agências reguladoras perderam um pouco da função pelo aparelhamento político. Os remédios genéricos que tinham qualidade hoje, perdeu-se boa parte dessa qualidade, ou a denúncia disso. E isso vale para tudo, Anatel, ANEEL, ANP, SUSEP, as agências estão loteadas, a gente tem que combater isso. E tem que ter um foco no Tribunal de Contas. Imagina o Tribunal de Contas da União,
ter que fiscalizar toda licitação que vai recurso federal no Brasil todo. É uma coisa monstruosa. Então tinha que fazer parcerias, os estaduais, ajudar o da União, onde tem no município, que é São Paulo e Rio também. E focar, acho que os especialistas têm que ajudar os políticos. Muito obrigada, Caio. Vamos às considerações finais de cada candidato. Vamos seguir a ordem. Primeiro, Dr. Caio. Gente, para mim foi um prazer estar aqui hoje. Confesso que eu não sou um expert da área. Eu me interesso pelo tema por ser adepto da dieta paleo, em razão da influência da minha mulher, que é médica, ginecologista. Então eu estou mais atento a essa questão da ingestão de carboidrato e açúcares, né? Mas como um todo a gente tem que falar sobre política, enxergar na política algo positivo e capaz de transformar a nossa sociedade para melhor. Política não é ruim e só pela política que a gente vai mudar essa realidade. E eu sou otimista também. O Brasil vem mudando de 90 para cá. A Constituição, que muitos execram, ela é responsável por vários avanços e garantias de desenvolvimento social no Brasil. E nenhum partido e nenhum político está acima do interesse da nação. A gente tem que fugir desses fanatismos aí, bandeira partidária. Eu sou do PSB, não do PSDB, embora o atual governador, que era o vice do Alckmin, era do meu partido. Mas a questão da merenda é gravíssima, mas só para não ficar a peste em mim, eu não tenho nada a ver com isso. E eu acredito que a gente tem que irradiar a esperança e a capacitação das pessoas para se ver como cidadão e parte da mudança. Nós que estamos tentando vir para a política para mudar, sem a sociedade a gente não vai conseguir. Não tem como mudar sozinho. E a gente vai errar no processo também, errar faz parte. O importante é estar aberto ao diálogo, receber input e mudar após o erro. Insistir no erro que não dá. Por causa da licitação a gente insiste no erro, né? A gente vai insistindo no erro e produzindo o erro. Parabéns pela iniciativa, acho muito legal estar conectado pela internet, transmitindo, as pessoas participando, e depois fica postado, então quem não viu ao vivo pode ver, participar, entrar em contato. Contem comigo para assinar o manifesto, aí, o compromisso com as metas, e mesmo se porventura não me eleger deputado federal, eu continuo vereador na capital aqui, muito provavelmente ano que vem, titular, e então na Câmara eu estou à disposição de vocês também. Muito obrigada, doutor Fábio. Bom, doutor Caio, doutor Fábio. Eu quero agradecer aqui o convite, né, à DJ Diabetes Brasil, o Caio, a Ju, que está aqui com a gente, e agradecer e dizer por que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós entendemos que precisamos fazer algo diferente. Abrimos mão de alguma coisa para estar aqui. A Juliana, o Caio, eu e tantos outros que estão querendo vir para renovar. Todos abriram mão e nós vamos abrir sempre, porque nós temos ideais, nós temos sonhos, projetos e sabemos que as pessoas precisam aprender. E eu estou aqui, primeiro pela minha filha que tem diabetes e eu luto, a minha luta é por ela, eu não sou hipócrita, isso nasceu na minha vida a partir da minha filha. Eu luto pela Mariana, que não pôde entrar no museu porque tinha diabetes e tinha 3 bolachas dentro da bolsa. Então, a partir desse momento, fizemos uma lei que agora permite que no estado de São Paulo todos os órgãos privados possam, o paciente com diabetes pode entrar com alimento para combater a hipoglicemia. Então, essa é a minha luta também. Eu luto pelo Paulo, que foi internado no hospital e não pôde ter um acompanhante, ele sendo diabético, tomou um soro glicosado e acabou falecendo, porque não tinha esse acompanhamento. Então, por essas pessoas que nós lutamos. Em outubro do ano passado, a minha filha foi até uma grande rede de fast food, tomou um refrigerante que era para ser 0, pedimos 0, pagamos pelo 0, entra no nosso direito do consumidor, não é? Entregaram no mesmo copo, com a tampa apertada e não era 0. Por conta disso, a glicemia foi para mais de 500. Então, por conta disso, fizemos um projeto de lei que determinou em São Paulo, já virou lei em São Paulo, que tem um copo azul com a inscrição 0 açúcar para atender todos aqueles que querem tomar um refrigerante 0 com mais segurança. Isso já é lei em São Paulo. Então, por isso que nós lutamos, por isso que eu luto, porque eu sei que eu preciso deixar um mundo melhor para aqueles que vêm, um mundo melhor para minha filha. Quem tem diabetes aqui há muitos anos sabe que nós vivemos sempre na expectativa de uma cura. Nós vivemos na expectativa que a medicina avance de tal forma que algum remédio, algum procedimento
cure a diabetes, mas enquanto não acontece essa cura, nós precisamos fazer com que as coisas aconteçam. E eu quero agradecer você que assistiu aí, nos siga nas nossas redes sociais, DR Fábio Siqueira, e Facebook também no mesmo nome. Muito obrigada, Juliana. Também quero agradecer a todo mundo que está aqui, o Bruno, a Vanessa, a DJ no total, todas as associações, obrigada. Hoje eu acredito que a política deva ser vista através das causas. Eu não acho que tem que ser nossos egos, eu não acho que tenha que ser a vontade, eu acho que são causas. E eu enxergo também que antes de ter parlamentares deficientes físicos, eles não tinham o que eles têm hoje. Por isso que a gente, como causa, tem que entrar, porque a lei não nos favorece, a lei não existe pra gente. A hora que você pega na Assembleia, é uma coisa mínima, e nós somos muitos, é muito importante, é pelo meu filho, é por todo mundo, é porque a gente merece, e somos uma causa, a gente é maior do que tudo isso. Não é pessoal, não sou eu, Juliana, somos todos nós que a gente merece ter alguém nos representando, não só na Assembleia, como na Câmara, como em todas as câmaras municipais. A gente tem que estar em tudo, a gente tem que fazer a ponte do advocacy importantíssimo que a gente tem com os pacientes e o poder público. Enquanto a gente não tiver também uma força partidária, uma força política, a gente vai continuar lutando, batendo. Não, a gente tem que estar em tudo, porque a gente existe, a gente importa e junto a gente vai conseguir crescer e melhorar. Eu estou aqui para isso, eu vim para isso e eu estou estudando para isso e me coloco como todas as mães, como todos os pacientes, como todo mundo que hoje é apaixonado pelo diabetes, que enxerga as pessoas e todas as suas necessidades. Obrigada, gente. Nós agradecemos a quem nos assistiu até agora e a participação de todos. Agradecemos aos candidatos, Caio, Fábio, Juliana. E queria deixar uma mensagem, que o nosso desafio para os próximos 30 anos de SUS é garantir a universalidade, integralidade e equidade do sistema com melhor investimento, melhor gestão, garantindo saúde, dignidade e qualidade de vida às pessoas com diabetes e a todos os brasileiros. Boa noite.